nós teremos agora o momento do painel cujo tema será Biotech. Para tanto, a honra de também trazer aqui a este palco o senhor Gabriel Botos, que é Vesper Ventures, a quem nós saudamos com uma salva de palmas. Gabriel Botos é ganhador de diversos prêmios, incluindo a Medalha do Conhecimento, entregue pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e pela CNI. Gabriel é engenheiro com gestão pela Universidade Harvard e especialização em tecnologias laser no Instituto Archer, na Alemanha, onde assume a cadeira no Board of Trustees desde 2018. É fundador de diversas empresas em diferentes setores, indústria, software, saúde e agronegócios, dentre elas empresas de grande destaque como a Vela Laser, a Exact Sales, a Genitech. Também fundou e assume a posição de CEO da Vesper Ventures, uma Venture Builder Fund focada em startups de biotecnologia com o objetivo de solucionar grandes desafios globais nos setores de agricultura, saúde humana e meio ambiente. Hoje, são 8 startups, 2 já nos Estados Unidos, desenvolvendo tecnologias de edição genômica, terapias de RNA, vírus oncolípticos, vacinas de mRNA, micro-organismos, terapias celulares, dentre outras, todas lideradas por pesquisadores brasileiros com formação nas melhores universidades do mundo. Portanto, como painelista também, nós convidamos o senhor Luiz Felipe Walter, da Biomed Hub, com os nossos aplausos também a presença, obrigado. O Luiz Felipe Walter é biólogo e doutor em genética e biologia molecular, é fundador e presidente do Conselho de Administração da Neoprospecta, fundador e diretor executivo da Biomed Hub, possui mais de 15 anos de experiência em temas com NGS, genômica e bioinformática. Com a palavra, portanto, os nossos expositores. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, um prazer estar aqui, prazer em ver algumas pessoas conhecidas aqui. Gostei da discussão. Eu, como engenheiro, como Fiates e filho de uma família de médicos, eu conheço bem a dinâmica e concordo bastante com o que foi dito. A minha apresentação vai ser breve. Eu vou falar um pouquinho sobre investir em biotech do Brasil para o mundo. Ok? Oi, Garjone. Então, acho que para a gente tratar um pouquinho desse assunto, acho que a primeira coisa é tentar entender, primeiro diferenciar o que é health techs de biotechs. Do que a gente vai falar hoje aqui, do que trata da conversa e toda a minha apresentação, é em cima de tecnologias que a gente chama de até deep biotechs, que é quando a gente fala de tratamentos, moléculas, terapias gênicas, a gente está dentro do núcleo das células. Okay? A gente não está trabalhando com softwares. Agora a gente está começando a trabalhar com terapias, a gente está começando a falar com edições gênicas de biotecnologia para agronegócio. Esse é o universo da biotecnologia. Então, eu vou fazer um convite para todos vocês. Tá? A gente vai fazer uma viagem para o espaço. A gente vai pegar uma espaçonave da SpaceX e a gente vai junto lá para o espaço, mas a gente não vai para Marte. A gente vai observar a Terra de longe aqui. Tá? E quando a gente observa a Terra aqui de longe, vem um cientista, assim, um engenheiro ali, com uma planilha, e fala para vocês assim, olha, pessoal, vocês foram selecionados para estar aqui nessa nave espacial, um time seleto de pessoas, para a gente avaliar como que as coisas estão nesse pequeno pedaço de rocha no meio do espaço. É o único local que a gente conhece vida conhecida, estatisticamente não é, mas é o único lugar que a gente conhece. Então, essa joia rara está aqui na frente de vocês. No entanto, esse pedacinho de rocha tem muitos desafios. A gente tem desde muitas doenças que ainda não têm cura, que geram sofrimento de muitas pessoas. A gente tem dificuldade de acesso a tratamentos. A gente tem o aquecimento global, que ameaça a nossa civilização. A gente tem o desafio de produzir alimentos.
para uma população crescente e que vive cada vez mais. E nós também temos uma necessidade grande de agrotóxicos. O pessoal chama de defensivo agrícola, mas aqui o nome correto é agrotóxico mesmo. E esses são os grandes desafios da nossa humanidade. A gente aqui não está preocupado de reduzir de 2 cliques para 1 clique, a gente não está preocupado em ter um aplicativo de pessoas nuas, a gente está falando de problema sério, problema relevante, é isso aí. Fora outros problemas que eu não vou focar hoje, mas que são igualmente desafiadores, ou até mais desafiadores, como segurança, a gente está vivendo agora, vocês todos sabem, acesso à água e saneamento básico, educação, justiça e inúmeros outros aspectos. A urgência e a demanda crescem diariamente e representam as maiores oportunidades de negócio das próximas décadas. O mundo e bilhões de pessoas precisam de soluções para esses desafios. Ok? Então, cabe a vocês agora bolar uma solução para isso. Ok? Esse é o desafio, a provocação de hoje. O que eu vou mostrar para vocês, e voltar aqui ao início da apresentação, é a importância da biotecnologia no papel, na solução de muitos daqueles desafios que eu apontei. Ok? Então, primeiro, sobre investir em biotech. Por que é bom investir em biotech? Vale a pena investir em biotech? Então, primeiro, eu realmente acredito, e nós na Vesper Ventures realmente acreditamos, que na próxima década, e nessa década, a gente vai ver uma biotech entre as maiores empresas do mundo. A gente vai ver uma empresa, uma biotech, chegar a um valor superior, igualar até $1 trilhão de valuation. Tá ok? E por que isso ocorre? Porque avanços recentes abriram portas para uma revolução nesse setor. Inúmeras tecnologias, como edição genômica, sequenciamento, e uma série de outras tecnologias, como inteligência artificial, estão revolucionando esse setor, reduzindo drasticamente o tempo e o custo do desenvolvimento de drogas. A demanda é evidente. Então, diferente de uma empresa de software, de um software de acesso a mercado, onde muitas vezes o grande desafio é ter o market fit, é encontrar a necessidade real daquele mercado, concordam comigo que um câncer cerebral infantil não é um problema que a gente está preocupado com a demanda, né? Se você tem uma droga que realmente cura isso, a necessidade, o market fit é o menor dos nossos problemas, correto? Depois, tem um time enxuto e qualificado, que é uma característica muito interessante de startups de biotecnologia. Em média, para você fazer um IPO nos Estados Unidos, uma empresa de software, você precisa contratar, gerir, motivar, tudo isso. Em média, 1.140 pessoas. Uma empresa de biotech, é menos de 50 pessoas. Geralmente de 35 a 45 anos, com PhD, fala de 2 a 3 línguas. Então, é uma característica muito interessante. Eu, pessoalmente, prefiro trabalhar com times mais enxutos, e isso é uma característica da biotecnologia. O Luiz está aqui, exemplo disso. Tempo para exit inferior à média de SaaS. Vocês sabiam que o Software as a Service, para quem não conhece, essas startups de software, elas, em média, levam de 9 a 12 anos aqui no Brasil para fazer um exit. Tá? Eu mesmo vendi uma empresa agora, junto com o time do Fiat, para a TOTOS, há uns 90 dias atrás. Em biotech, a média, hoje, está em torno de 7 anos. Então, é mais rápido do que empresas de software. Isso é um grande desconhecimento do pessoal. O pessoal acha o seguinte, não, biotech é um negócio que exige bilhões de dólares, você precisa de 20 anos, e aí sim você pode ganhar alguma coisa. Então, isso é briga de cachorro grande. Isso é verdade. Era verdade. Mas hoje isso é desatualizado. Com os novos avanços, tudo que eu já citei, essas tecnologias hoje representam o terceiro setor de venture capital nos Estados Unidos, e movimentam 300 bilhões de dólares todos os anos. É muita gente com essa Ferrari que o Fiat falou. Tá, okay? É isso que está acontecendo. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia do tamanho do desafio e do tamanho do valor de negócio, só o Alzheimer, que é uma doença que ameaça o colapso da saúde mundial, porque estatisticamente 1/3 da população mundial vai ter algum tipo de demência, acima de 65 anos. Imaginem que hoje o prejuízo, o custo das demências, o Alzheimer, por exemplo,
hoje, em 2023, está avaliada em 1,3 trilhões de dólares, para chegar a 25 trilhões de dólares em 2050. Esse é o tamanho da oportunidade que é o desenvolvimento de uma droga para isso, que é um dos itens de um pipeline, de uma startup que a gente tem no portfólio. No mundo do agroambiental, isso é uma coisa interessante. Por que eu estou falando de agro hoje aqui, né? É engraçado, né? No passado, o mundo de agronegócio era uma coisa e o mundo de saúde era outra coisa. Mas como falar de saúde sem falar do alimento? Como falar de saúde sem falar do sistema? Tudo está conectado. E a ciência por trás disso também hoje se une. Hoje, toda a tecnologia por trás das maiores desenvolvimentos do agronegócio são dentro lá do núcleo da célula, do mRNA, do DNA, que é exatamente onde estão acontecendo as maiores revoluções na terapia humana também. Então, a ciência, a base científica, hoje, ela é muito semelhante. Então, no agronegócio, a gente está falando, só para vocês terem uma ideia, o agronegócio ele precisa massivamente de quê? Fertilizante e pesticida químico. Concorda? E não é porque o fazendeiro é ruim, é porque se ele não usa isso aí, ele não planta. E aí, se ele não planta, a gente não se alimenta. E a população mundial cresce. Hoje, só um fungo, um fungo, que ataca a soja, gera um prejuízo anual, só no Brasil, de 15 bi. Um fungo. Toda vez que você tem que jogar nitrogênio no solo, amônia, para que a planta cresça, esse nitrogênio ele volatiliza na atmosfera. Isso representa, e não só esse caso, mas toda a atividade agrícola, representa de cerca de 10% a 15% das emissões globais de gases de efeito estufa. É isso, um dos aspectos que a gente precisa resolver. E só para vocês terem uma ideia também dos custos dessa mudança climática relacionada a essas atividades, é de 178 trilhões de dólares. Eu deixei esses números aqui claros para que vocês tenham uma ideia do tamanho da oportunidade de negócio que tem pela frente, dentro da biotecnologia. Para quem não conhece muito bem a dinâmica de uma biotech, você tem as fases aqui, né? Você tem não sei se você consegue ver o laser aqui, né? Mas você tem a fase pré-clínica e a fase clínica. Fase in vitro, in vivo, fase 1, 2, 3. A Véspera, que eu represento, que é uma Venture Builder Fund, a gente cria startups de biotech e investe em startups de biotecnologia. Nós somos focados exclusivamente em biotechs fundadas por brasileiros. A gente leva as startups dessa fase in vitro até a fase 2. Porque na fase 2 é uma fase onde 90% ou mais das startups são compradas ou adquiridas. Hoje é feito licenciamento para grandes farmacêuticas globais. É por isso que o tempo, vocês estão vendo aqui que tem casos até de tempo muito mais curto, a partir de 4 anos, a 5 anos. Esse é o tempo que leva para que as startups cheguem até a fase 2, em média, nos Estados Unidos. E, nesse momento, fazem deals ou fazem negócios na ordem, na média, de 600 milhões de dólares. Nos últimos anos, as grandes farmas já adotaram massivamente a inovação através do licenciamento ou compra de startups. Vocês estão vendo a curva que em 2022, que é o ano que a gente tem o dado atualizado, num relatório da JP Morgan, mostra que 67% das inovações das grandes farmacêuticas já são via aquisição ou licenciamento de startups. Então, a inovação já não está mais partindo majoritariamente das big pharmas, está partindo dessas startups. Um outro dado importante é entender o seguinte, como é que é feito um deal desse? Geralmente você tem um upfront, você recebe um capital adiantamento, você licencia a droga para a Big Pharma, ela vai colocar isso no mercado e depois te paga um royalty disso, ok? Então tem um upfront e o negócio total. A média na fase 2, aqui, ó, é de 100 milhões de dólares de upfront e quase 1 bi no deal. Tá? A gente está falando de uma startup receber de upfront de uma droga do painel dela, em mais ou menos 6 anos, R$500 bilhão de upfront. Mais 1 bilhão de negócio para frente. Ok? Então, esse é o potencial de se criar uma startup realmente inovadora. O desafio é esse, fazer algo realmente inovador. E vocês estão vendo que a maior parte, até a fase 2, inclusive na fase 3, você não tem atividade comercial. Então, o modelo de negócio de uma startup de biotecnologia é completamente diferente de uma gestão de uma startup de software as a service ou de uma indústria, onde você tem receita. Ok?
Então, são empresas que majoritariamente não têm R$1 de receita. Ok? E, como eu falei, 98% dessas empresas, até a fase que fecham o negócio, até a fase 2, não tem receita. Então, o valuation dela é puramente a propriedade intelectual. Então, de novo, eu falei agora de investir em biotech. Eu mostrei um pouquinho de valores e da importância e impacto disso para a sociedade. Agora, falando por que do Brasil? Eu acredito que o Brasil é uma potência de biotech e que a gente não descobriu ainda. O Brasil é um país continental, tem a maior floresta tropical do mundo, a gente tem uma biodiversidade a maior do mundo, somos uma potência de agronegócio, a gente alimenta boa parte da população mundial e a gente é referência global em carnaval. Tem alguma coisa errada. A gente devia ser, no mínimo, uma referência global em biotech. E a gente tem um potencial muito grande, porque, primeiro, nós somos um celeiro de talentos, 70% das publicações científicas da universidade já são relacionadas à biotech, de medicina veterinária, biomedicina e companhia limitada, farmacêutica, tudo. A gente tem muitos desses pesquisadores, infelizmente, indo para os Estados Unidos e não voltando mais. É um brain drain enorme. E boa parte dessas publicações vão ficar mofando na biblioteca em vez de virar solução para a sociedade. Então, existe um abismo hoje entre academia e indústria e é um dos problemas que a gente está querendo resolver. Conectados com o que há de melhor no mundo. Esses cientistas brasileiros, os bons cientistas brasileiros, todos eles vão para fora, vão trabalhar em Harvard, Ivy League americana. Então, o pessoal do Brasil, hoje, está muito bem conectado com o que há de melhor no mundo. A gente não tem síndrome de vira-lata, a gente não pode acreditar que o Brasil não pode ser uma grande produtora de drogas porque a gente está no Brasil. Isso tem que mudar, e tem que mudar, e vai mudar. Só que a gente tem vantagens, além do acesso a essa biodiversidade toda, a uma massa crítica muito grande, a gente tem uma grande vantagem de custo. A gente aqui no Brasil, e no nosso portfólio, a gente tem isso muito bem calculado, a gente gasta em média 5 vezes menos do que uma mesma startup nos Estados Unidos para desenvolver a mesma droga. E mesmo contratando os CROs internacionais, então os laboratórios de validação, os mesmos laboratórios internacionais. Ok? E a gente tem um menor risco no Brasil. A biotech, pelo fato dela não ter atividade comercial, ela é muito menos suscetível a variações políticas, instabilidades econômicas e políticas. Então, é uma startup que tem uma característica de risco muito interessante do ponto de vista do investidor. E depois, porque para o mundo, né? Para o mundo, por quê? Primeiro, é um mercado global, a dor de barriga aqui é a mesma, a dor de barriga no Japão. A startup de biotech, ela já nasce, ela não respeita as fronteiras do nosso país. Uma startup de biotech já nasce com pessoas que falam 2 ou 3 línguas, que tem uma tecnologia que é valorizada tanto aqui quanto em qualquer lugar do mundo. Segundo ponto, são patentes internacionais, então o valor que está sendo gerado aqui é um valor internacional. A gente está falando realmente de solucionar grandes desafios globais. Claro, com validação global, como eu acabei de falar, e para impactar milhões, se não muito mais, vidas e o ecossistema global. Alguns resultados. Quando a gente percebeu o estudo que eu estou falando, eu estou tendo que sintetizar aqui em poucos minutos, a gente se perguntou, poxa, será que o Brasil tem realmente projetos realmente disruptivos para tentar resolver aquilo que foi dito antes, né, de como é que a gente reduz o custo da saúde, como é que a gente melhora o diagnóstico precoce, como é que a gente trabalha mais preventivo em vez de corretivamente, como é que a gente faz para tratar doenças que não têm cura, será que o Brasil tem capacidade real de desenvolver isso? E o resultado, felizmente, é que sim. A gente levou, né, dentro da Vesper, cerca de 2 anos e meio, avaliamos mais de 4.500 projetos. E olha o detalhe, são projetos, não são startups. A gente começou a perceber que muitos projetos realmente disruptivos, eles ainda não haviam nascido, eles ainda estavam dentro da academia. E a gente, através disso, selecionou 8 projetos inicialmente, agora está aumentando com algumas a mais. Aqui tem a Viro, a Future, Apta, Celerts, Red Dot, na área de saúde, a Inédita, a Symbiomics, e mais 2 startups na área de agro que eu ainda não tenho autorização para divulgar. Eu vou dar um exemplo de uma delas, só para vocês saberem, e aí eu encerro essa apresentação. A Viro Bioterapêutica, se vocês lembram da epidemia de Zika vírus que a gente teve no norte do país, que causou microencefalia, a Viro é um time de geneticistas da USP, nós somos investidores deles,
A Viro, ela descobriu que o Zika vírus, ele ataca precisamente as células tumorais de crianças e adultos, porque ele tem uma atração pelas células progenitoras neurais, que formam o cérebro dos fetos. Mas um grande desafio que os cientistas perguntaram é, poxa, como é que ela cruza a barreira hematocefálica, que é uma proteção natural do cérebro, que impede que invasores cheguem no cérebro, mas também impede que medicamentos cheguem lá. Então, um grande desafio dos tumores cerebrais, que são os tumores que mais matam, mais agressivos do mundo, não que mais matam, mas os mais agressivos, é justamente cruzar a barreira hematocefálica, coisa que esse vírus fazia naturalmente. Então, a gente pegou esse vírus, a gente editou ele geneticamente para ele não se replicar em células normais, e a gente está criando uma terapia que os resultados pré-clínicos foram inéditos. A gente conseguiu destruir cânceres que ninguém destrói em 45 dias. E esse ano, a gente vai fazer, no começo do ano que vem, a gente já tem autorizado para fazer o primeiro teste fase 0, que a gente chama, que é um teste pré-clínico, mas já em pacientes, com a doença de meduloblastoma, e a gente pretende ter um primeiro tratamento viável para esse tumor no mundo. A gente está falando de glioblastoma, meduloblastoma, a TRT, são 3 cânceres que são praticamente uma sentença de morte hoje. Então, eu poderia dar vários outros exemplos das diversas outras startups que tem aqui, todas com conselho científico de nível internacional, com investimentos muito pesados, com um time de cientistas de primeira linha global, que estão desenvolvendo tecnologia criada aqui no Brasil para o mundo. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao Ademar e à SEMI pelo convite e um prazer poder dividir essa mesa com o Gabriel. Para falar de um tema super importante, né? Um tema que basicamente também moveu minha carreira acadêmica e profissional. A minha ideia aqui é falar um pouquinho de aspectos técnicos mesmo para vocês, para situar um pouco aonde que a biotecnologia atua do ponto de vista técnico, e um pouco dos desafios que eu enxergo, tanto enquanto técnico na área, mas também enquanto empreendedor. Então, o que é biotecnologia, né? E aí eu peguei uma definição da Bio, que é uma das maiores organizações que organizam um dos maiores eventos de biotecnologias do mundo, e que eles citam que biotecnologia é uma tecnologia baseada em biologia, né? E ela se aproveita de processos celulares e biotecnológicos para desenvolver tecnologias e produtos que ajudam a melhorar a vida e a saúde das pessoas e do nosso planeta, né? Essa definição está muito em linha com tudo que o Gabriel mostrou dos principais desafios que a gente tem no mundo, né? Desafios reais, materiais e que colocam em risco a nossa saúde, a nossa vida e a vida do nosso planeta. E a biotecnologia, ela funciona em vários níveis, a gente tem como atuar em diferentes níveis, né? Por exemplo, a gente usa a biotecnologia há mais de 6.000 anos no processo de fermentação de alimentos, por exemplo. Isso é um processo biotecnológico. Mas quando a gente fala principalmente na área de saúde, a gente sempre olha para essa cadeia de transformação de informação, que é basicamente onde a gente armazena a nossa informação, que é o DNA, aonde a gente transforma essa informação em algo que seja potencialmente utilizável pelas nossas células, e depois a gente tem a transformação dessa informação em proteínas e metabólitos, que efetivamente é quem vai estar lá na ponta fazendo uma determinada função. Apesar que vários RNAs têm também atividade funcional, mas isso aqui a gente chama, né, do dogma celular, ou seja, como que as informações elas ocorrem na célula. E a gente tem como conectar todas essas informações dentro de uma grande rede, né, que a gente chama de uma rede metabólica. Então, geralmente, quando a gente está trabalhando no desenvolvimento de um diagnóstico ou de uma terapia, o que a gente está tentando fazer é mexer nesse sistema extremamente complexo, olhando em qual ponto que a gente pode atuar para conseguir resolver, por exemplo, o desafio que a gente tem como alvo, né? E se a gente for ver isso aqui, né, que é uma rede de rotas metabólicas, parece bastante também com um circuito eletrônico, né?
que é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem aqui uma abstração que é uma cadeia de sinais, né, e aonde a gente consegue, quando a gente consegue entender essa cadeia de sinais, a gente consegue atuar efetivamente dentro dela. E daqui surgem duas grandes áreas da biotecnologia, que a gente chama de System Biology, ou biologia de sistemas, que é tentar entender os organismos como um sistema para efetivamente a gente entender, por exemplo, como que uma doença complexa funciona e quais são os pontos que nessa cadeia de informação eu posso atuar para conseguir resolver, por exemplo, ou curar uma doença, ou conseguir diminuir o impacto dela. Da mesma forma como funciona num circuito eletrônico. Então, um dos grandes avanços, né, talvez, que a gente teve com relação a desenvolvimento tecnológico e redução do custo e do tempo para desenvolvimento tecnológico são relacionados às ômicas. As ômicas é uma área de estudo amplo, onde a gente trabalha com volume de dados biológicos em larga escala, e a gente tem um componente que são tecnologias que permitem que a gente faça isso em larga escala, e dependendo do nível onde a gente está olhando, a gente vai ter tecnologias que habilitam a gente a poder trabalhar isso com bastante escala, né? Então, a gente tem a área de genômica, que atua principalmente a nível de DNA e RNA, então a gente consegue fazer... Aqui em Florianópolis, a gente tem um equipamento que consegue fazer em 2 dias o que os Estados Unidos demorou para fazer em 10 anos e custou $2 bilhões, né, que foi o genoma humano. Então, hoje a gente consegue ter acesso a tecnologias que fazem com que a gente consiga andar e criar essas informações muito mais rápido, de uma forma muito mais custo-efetiva, tanto a nível de DNA, de RNA, de proteínas. Então, a gente tem vários métodos hoje que a gente consegue, de forma muito mais fácil, estudar o que essas proteínas fazem dentro dos sistemas biológicos e olhar tudo isso enquanto rede, né, quais são os produtos e como que tudo isso se relaciona e se transforma numa cadeia de informação. E aí a gente tem uma camada que fica vinculada, uma interface entre a biologia e a área de desenvolvimento de software, que a gente chama de biologia computacional, que é justamente onde a gente atua no desenvolvimento de programas, de software, algoritmos, inclusive hardwares. Existem algumas categorias de hardwares que são criadas para justamente suprir essa demanda de autoprocessamento, para que a gente possa, no final, conseguir ter essas etapas muito mais efetivas de descoberta de novos mecanismos, de criação de atlas funcionais e fenotípicos. Hoje a gente tem já, em diversas áreas da medicina, atlas que a gente consegue, por exemplo, acessar todo o sistema nervoso central e olhar atividade neurológica, atividade elétrica, transcrição de informação a nível da RNA para entender funcionalmente o que o cérebro está fazendo em diferentes condições. Então, cada vez mais a gente tem construído esses atlas que têm permitido que a gente possa acelerar a descoberta desses mecanismos, e insights sobre doenças complexas, descoberta de novas rotas e redes metabólicas, descoberta de novos alvos terapêuticos a partir desse conhecimento, e aí essa lista ela se alonga bastante. E aí, pegando principalmente esses dogmas, eu trouxe três tecnologias que foram desenvolvidas recentemente, né, que são conhecimentos recentes e que atuam em cada um desses níveis, né. Já foi o objetivo dessas tecnologias que eu vou mencionar é mostrar como que elas também atuam dentro dos 4 Ps da medicina, porque a grande diferença que a gente tem na biotecnologia aplicada na medicina é a questão do propósito, do direcionamento dessa tecnologia. Então, tudo que eu mostrei, como o Gabriel já falou, essas tecnologias elas são translacionadas para diferentes áreas. O que a gente usa para agro, a gente consegue usar do ponto de vista técnico e de conhecimento para a área de saúde. Só que a diferença é que quando a gente acopla essas tecnologias para a área de saúde, a gente geralmente olha para os pilares da medicina, que são esses 4 Ps, né, conhecido como os 4 Ps. E aí, dentro desse contexto dos 4 Ps, a gente tem 2 grandes áreas que a biotecnologia atua, que é a área de diagnóstico e prognóstico, onde o nosso objetivo é tentar detectar mais rápido, mais efetivo o risco ou uma determinada doença, a etiologia dessa condição clínica, e no desenvolvimento de terapias, né? E geralmente essas coisas conseguem andar juntos. E aí a gente tem o desenvolvimento da medicina de precisão, que é justamente quando a gente consegue ter terapia, diagnóstico e prognóstico conectado. Então, eu consigo, de forma preventiva, identificar qual que é o indivíduo, qual que é o risco desse indivíduo, qual que é a doença, a etiologia dessa doença. E se eu já tenho uma droga definida relacionada à etiologia dessa condição clínica dele, eu já consigo direcionar qual que é o melhor tratamento para ele e tornar isso mais custo-efetivo. Tanto custo-efetivo do ponto de vista para o sistema de saúde, do ponto de vista financeiro, e também para o impacto da saúde desses indivíduos, né? E aí uma dessas tecnologias é justamente CRISPR. Então, dentro daquela cadeia de informação, a gente atua a nível de DNA, talvez é uma das tecnologias mais complexas de ser implementada na prática. Existem já estudos clínicos em andamento,
mas alguns deles foram, inclusive, bloqueados, porque teve algumas situações em que a gente não sabe ainda se foi essa tecnologia que causaram os efeitos colaterais ou não, mas o objetivo dessa tecnologia é principalmente editar a fonte, a origem do problema, né? Então, é ir lá no DNA, naquela parte da letrinha do nosso DNA que codifica aquele erro e consertar isso na raiz. A gente tem outras tecnologias que já foram citadas aqui, como a tecnologia de mRNA, que foi inicialmente pensada para terapia, a gente conheceu ela, a gente teve acesso a ela prático no desenvolvimento da vacina do Covid, né, que acelerou bastante o desenvolvimento dessa tecnologia, e não só o desenvolvimento, mas eu acho a adoção, né, a gente diminuiu a nossa sensação de risco e acabou conseguindo implementá-la no sistema de saúde mais rápido. Foi o prêmio Nobel desse ano, e aqui o objetivo é justamente tentar fazer com que a gente faça a célula produzir um determinado componente que falta para a gente poder tratar aquela doença, né? Então, a gente consegue colocar a informação do que precisa ser produzido por aquela célula dentro de um RNA e fazer com que essa informação passe para dentro da célula e aqui a gente consiga produzir ou uma proteína que está faltando ou uma nova proteína que vai realizar alguma determinada atividade, por exemplo, para combater o câncer. E a gente tem um outro nível agora também de conhecimento, que ela já entra mais na parte de metabolismo, que é quando a gente olha toda aquela rede conectada, que são os nossos microbiomas. Então, hoje, o nosso genoma é basicamente dividido em 2 grandes genomas. A gente tem o genoma humano e o genoma das bactérias, dos micro-organismos que vivem no nosso corpo. E hoje, a gente conhece já várias rotas que são extremamente importantes, onde essas bactérias elas atuam na produção de compostos que vão sinalizar para o nosso organismo, tanto no desenvolvimento de algumas condições clínicas, como também na promoção de saúde. E aqui eu trouxe só para falar um pouquinho mais dessa área, que é justamente a área que eu atuo, que a gente já tem bastante evidência científica mostrando que principalmente o microbioma intestinal vai fazer parte da medicina de forma efetiva, tanto do ponto de vista diagnóstico como de tratamento nos próximos 10 anos, né? Hoje, no Brasil, nós somos pioneiros nessa área, e a gente já tem testes que são adotados por todos os grandes laboratórios, né? Então, DASA, Hermes Pardini, Einstein, Fleury, já realizam testes com a gente nessa área de microbioma intestinal. E a gente tem também, além do diagnóstico que pode ser feito com esse tipo de conhecimento, já existem uma nova classe de medicamentos chamados LBPs, que traduzindo para o português seria produtos terapêuticos vivos, no quais as bactérias aqui elas não são probióticas. Probiótico geralmente é classificado como suplemento alimentar, mas essas bactérias elas são desenvolvidas como um fármaco, aonde a gente tem uma resposta clínica muito efetiva, e a gente precisa fazer todo o processo de estudo clínico igual a um fármaco. Aqui, esse estudo mostrou em modelo animal, com camundongos que tem facilidade de desenvolver, é fácil induzir câncer colo-intestinal. Aqui a gente tem um controle, aqui a gente tem um anti-PD1, que é uma imunoterapia bastante utilizada para esse tipo de caso. Aqui a gente tem esse CC4, é um pool de 4 bactérias que vivem no nosso intestino, só que eles conseguiram isolar cepas específicas que aparentemente tinham atividade no sistema imune que aumentava a capacidade do nosso corpo combater essas células tumorosas. Então, eles aplicaram só o controle com esse CC4 e aqui fizeram um blend na verdade, dessas bactérias e dessas bactérias com anti-PD1. E se vocês forem olhar, só essas bactérias promoveram uma redução da evolução tumoral melhor do que o anti-PD1. E ela, combinada, foi o melhor tratamento realizado. Hoje nós temos já 2 medicamentos dessa classe, né, que se chama LBP, aprovado nos Estados Unidos. Existem vários clinical trials em andamento e novas pesquisas para descobrir novas drogas LBPs no pipeline. E aqui o Brasil tem uma grande vantagem, que a maior parte dessas bactérias hoje foram isoladas principalmente no Japão, Estados Unidos e Europa, aonde que a gente tem a maior diversidade de micro-organismos depositados no mundo e que a gente pode descobrir novas cepas com novas propriedades, né? Exatamente no Brasil. Existe um potencial muito grande para esses desenvolvimentos. E tudo que eu mostrei para vocês em termos de desenvolvimento de tecnologia usa como base a informação que a gente já tem na natureza, né? CRISPR é um mecanismo de defesa das bactérias, e aí estudando esses mecanismos de defesa das bactérias, a pesquisadora que também foi ganhadora do Prêmio Nobel do ano passado, ela descobriu esse mecanismo e conseguiu utilizar isso para editar. E aqui no Brasil a gente tem uma vasta diversidade que a gente, enfim, tem recursos ilimitados basicamente de conhecimento para poder transformar em tecnologia, em produtos.
e que a gente ainda acessa com um nível muito baixo do que a gente poderia acessar. E aí eu trouxe 3 desafios que eu realmente acredito que a gente tem no Brasil. Um deles é recursos humanos, e um dos problemas que a gente tem com relação a recursos humanos é a concentração desses recursos humanos dentro das universidades, né? A gente vê que existe uma correlação inversa entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, quando a gente olha para o número de doutores dentro das empresas. O ano passado saiu uma pesquisa feita por um grupo da URGS que demonstrou que das empresas listadas nas bolsas de valores, as empresas que tinham doutores, mestres e doutores nos seus boards, tinham uma eficiência financeira melhor e uma suscetibilidade menor de variações do mercado, mostrando a importância da gente ter desenvolvimento de conhecimento técnico-científico alinhado com o mercado. Então, acho que aqui a gente tem um grande desafio de tirar os doutores das empresas, das universidades, jogar para dentro das empresas e, principalmente, formar mais e melhores doutores, né? A gente também tem um problema hoje no Brasil que é recursos materiais, e aí material de qualidade. Quando eu falo qualidade, de alto valor agregado. Então, todo o insumo que a gente usa hoje no Brasil, basicamente é importado. Para importar um insumo novo, demora de 60 a 90 dias para poder chegar aqui no Brasil. A gente teve um problema muito grande no desenvolvimento de testes na época do Covid, né? Nós desenvolvemos aqui em Santa Catarina um dos primeiros testes em larga escala para fazer análise de indivíduos assintomáticos, e a gente demorou 3 meses para conseguir fechar o desenvolvimento desse teste, justamente porque a gente tinha problemas de importar esses insumos para o Brasil. E não por causa da pandemia. Esse é o dia a dia, é a rotina de uma empresa de biotecnologia no Brasil. Então, aqui, a gente precisa desenvolver políticas muito mais robustas e menos burocráticas para que tanto a pesquisa, mas também as empresas possam desenvolver com a mesma velocidade que as empresas conseguem fazer isso nos Estados Unidos e na Europa. E, para mim, esse é uma das principais barreiras de acesso tecnológico que o Brasil tem hoje, a importação de insumos e equipamentos de alto valor agregado. E a gente tem um outro desafio, que é o recurso financeiro. Então, e eu colocaria isso em 2 principais níveis. Acesso às universidades a recurso de pesquisa básica, todos os conhecimentos que a gente usa para desenvolver produtos, tecnologias dentro das empresas, a base da base dela vem das universidades. Então, se a gente não tiver uma pesquisa básica robusta, a gente não consegue desenvolver também produtos, tecnologias robustos, e aqui a gente precisa fazer esse tipo de movimento. O Brasil hoje tem um decréscimo histórico no investimento em pesquisa básica, mas a gente também tem uma notícia muito boa, que é a atração de investimentos no Brasil, principalmente relacionados à ciência e tecnologia. Aí a gente fala mais de deep tech mesmo, como o Gabriel mencionou. Então, esse aqui talvez seria meu último slide para tentar trazer para vocês, né, e a gente talvez fomentar um pouquinho de discussão, que é sobre como que a gente consegue romper esses desafios para realmente fazer com que o Brasil se torne uma referência em biotecnologia, como a gente sabe que o Brasil pode ser. Muito obrigado. Acho que então tá bom. Acho que a ideia, então, a gente debater um pouco sobre o tema de biotecnologia. Tá? Luiz, primeiro prazer estar aqui contigo. Sou um fã do trabalho de vocês, tá? Da BiomeHub. Então, vocês são pioneiros, de fato, aqui no... Acho que principalmente em Florianópolis, eu acho que, para mim, pelo menos do meu ponto de vista, vocês foram os caras que começaram a tratar de deep techs e biotechs mesmo aqui no estado. Então, super parabéns, tá? Eu queria discutir um pouquinho contigo sobre esse detalhe de investimentos em biotech, tá? Que é um tema que a gente atua aqui, e eu gostaria de entender até um pouco do teu ponto de vista sobre isso, né? Como que você acha que está... qual é o estágio de maturidade do ecossistema de investimentos para biotech, e quais são possíveis soluções para isso? Obrigado de novo, e eu também queria só publicamente parabenizar pela ação de vocês de começarem a investir especificadamente em biotecnologia, porque eu acho que é um dos maiores problemas que o Brasil tem hoje, é não ter ainda a cadeia de venture capital muito bem estruturada na área de biotech, né? Que eu acho que é o principal desafio, tirando dentro dos 3 contextos, né? Um dos principais desafios que a gente tem.
qual que vou contar um pouquinho só do meu histórico com relação a isso, né? Realmente a gente fundou a empresa em Porto Alegre. Numa viagem inusitada, eu conheci o Fiat, que estava falando antes, e ele atraiu a gente aqui para Florianópolis, porque ele viu que a gente tinha potencial empreendedor e talvez seria uma empresa que poderia ajudar a nuclear a biotecnologia aqui em Florianópolis, né? Até então, mesmo no Brasil, quando a gente falava em empreendedorismo, a gente falava muito em empresas de software, e eu comecei a empreender em 2010, numa época que se falava muito em e-commerce ainda, né? Era tudo e-commerce naquela época. Basicamente, se tu quisesse ter uma startup, tu tinha que criar algum e-commerce, né? E aí o principal desafio que a gente teve foi conseguir conversar com investidores e falar sobre biotecnologia, porque ninguém entendia como é que era o ciclo de vida de uma empresa de biotech, como tu realmente conseguiu demonstrar ali de forma muito clara, que o ciclo de investimento é muito diferente, né? Então, acho que o primeiro desafio que a gente precisa conseguir mudar no mindset do investidor brasileiro é sobre como que funciona esse tipo de investimento. Não é um investimento que vai gerar caixa necessariamente, não é um investimento que tu vai ter uma segurança também de que aquilo vai se transformar em algum ativo, mas é um tipo de investimento que, se tu tem um portfólio relativamente diverso e com pessoas altamente qualificadas, a chance de tu conseguir tangibilizar é extremamente alta. Principalmente pelo fato de que todas as pessoas que geralmente fazem parte desse tipo de empresa têm um alto conhecimento técnico e conseguem, mesmo que uma tecnologia que a gente acreditava que ia fazer uma determinada coisa não consegue servir para aquilo, ele pode eventualmente pivotar essa tecnologia e descobrir novas aplicações, né? Então, esse é a minha visão sobre uma empresa baseada em biotecnologia. E eu acho que o que a gente precisa fazer é conseguir criar essa cadeia, né? Lá nos Estados Unidos, tu conhece muito bem, a gente tem uma cadeia estruturada de que, para cada cada etapa da vida de uma empresa de biotech, a gente tem um venture capital especializado para isso, né? Então, a gente tem um ciclo onde a gente tem venture capitals entrando e saindo, e eles são especializados em cada uma das fases e ajudam, né, as empresas a conseguir avançar nessa fase. E eu acho que o Brasil vai conseguir chegar num momento bacana quando a gente tiver venture builders, que nem vocês, mas também aquela galera que consegue pegar a empresa na fase 1, fase 2, fase 3, porque é o que falta, eu acho, hoje para a gente, assim. Concordo plenamente. Eu vivi um pouco esse desafio, tá? Quando a gente... não sei se você sabe, mas eu sou engenheiro, não, como eu falei, eu não sou um cara do universo de biotech, né? Mas eu entrei nesse universo porque eu tinha uma sobrinha de 4 anos que teve um câncer metastático e foi um grande desafio, né? A gente, felizmente, ela sobreviveu, mas para mim foi uma mudança de vida, assim. Eu falei, caramba, como a gente gasta dinheiro fazendo coisa que não deve, coisa que não é prioridade. Então, daquele dia em diante, eu dediquei minha vida a resolver coisas desafiadoras, realmente. E quando a gente criou aquele portfólio de biotechs, eu estava super interessado, eu estava super acreditando naquilo, eu estudei muito. Eu comecei a pegar os livros que você leu na faculdade e comecei a estudar depois, né? E a gente foi bater na porta dos investidores na Faria Lima, lá, né? E quando a gente bateu na porta do pessoal lá, a gente tomou um murro, né? Eu bati num muro, assim, porque eles não entendiam. Óbvio que há exceções para tudo, mas majoritariamente eles não entendiam absolutamente nada de investimentos em biotech. Eles me perguntavam assim, qual que é o teu ARR do ano que vem? Aí eu falo, cara, Annual Recurring Revenue, né? Renda recorrente anual, para uma empresa que não tem faturamento sequer, né? Muitas biotechs, claro que tem exceções, mas muitas biotechs não têm nem receita. E aí a gente falava assim, cara, não tem receita. Aí ele falou, como não tem receita? Aí ele, quantas vezes vocês já escutaram aqui de startups assim, se você não tem nota fiscal, você não tem uma startup, né? Em biotech é o oposto. Então, vocês entendem que quando a gente fala de investimento em biotech, é literalmente um alien para a maioria dos investidores. Então, a gente precisa, de fato, eu concordo plenamente com o que você falou, a gente precisa educar o ecossistema para que eles compreendam os mecanismos de investimento, o mecanismo do negócio. Porque a gente está deixando passar, como o Fiat falou agora, uma excelente oportunidade que, na minha visão, o Brasil poderia ser uma potência global. A gente poderia estar exportando tecnologia. Então, por isso, um dos motivos a gente ter criado o próprio fundo. Porque a gente falou, pô, se a gente depender desse pessoal, a gente está ferrado. Vamos criar nós mesmos o fundo
para a biotech. Então, daí que nasceu. Então, partindo aqui para a próxima pergunta, um dos desafios que a gente enfrentou nesse processo é porque a gente começou a buscar startups de biotech inovadoras, e eu confesso a vocês que foi um desastre. Tá? Foi um desastre. A gente não encontrava. Tá? Tinha pouquíssimas. Vocês são uma exceção e tinha mais um punhado por aí. Mas pouquíssimas inovações realmente disruptivas. E depois, hoje, estudando o ecossistema, a gente entende por que disso. É porque, imagina o seguinte, pessoal, de um lado você tem a academia e do outro lado você tem as big pharmas. E tem um abismo no meio de um para outro, certo? Imagina aquele pesquisador que tem uma excelente ideia, uma ideia super disruptiva, mas que é aquele modelo que eu falei ali, resumindo, ele vai ficar 6 anos sem receita. Quem que é o investidor que investe nele hoje? Ele basicamente não encontra. Então essas ideias morrem. As ideias realmente disruptivas, muitas delas, elas nem chegam a brotar, elas não chegam a nascer. Né? Então a gente via muitas ideias realmente boas que estavam morrendo, porque a inovação vai caminhando, o mundo vai evoluindo e aquilo se torna obsoleto. E a gente via pouquíssimos projetos por aí. A minha pergunta para ti é, o que a gente precisa no Brasil para mudar essa realidade, né? Para conectar, né, a academia, os investidores e as grandes farmacêuticas globais? É uma pergunta bem complexa, eu acho que não existe uma resposta, assim, né? Mas eu acho que tem algumas ações que são extremamente importantes. Eu acho que a primeira coisa é, antes dele não conseguir ter acesso a investimento, ele precisa saber que ele pode ter acesso. Porque a maior parte de quem faz mestrado, doutorado, pensa, cara, eu vou terminar meu doutorado no outro dia, começar a estudar para concurso e procurar uma bolsa de pós-doc. Então, acho que um dos principais pontos é mudar um mindset de quem entra na universidade. Eu ontem estava no congresso de microbiologia e estava conversando com alguns amigos que viraram professores, enfim, estão na pós-graduação. Eles estavam me relatando assim a dificuldade que as pós-graduações estão tendo hoje de conseguir produzir uma leva nova de doutores bem preparados. Porque, geralmente, quem olha assim para dentro da universidade e vê, pô, vou fazer mestrado, doutorado, pós-doc, vou demorar um monte para conseguir, eventualmente, conseguir uma carreira acadêmica para, enfim, poder me posicionar, ou eu vou, eventualmente, montar uma startup, porque está na moda montar startup, mas, assim, antes do tempo, sabe? Sem, eventualmente, uma tecnologia, e eu vou, geralmente, criar uma daquelas startups que vai pensar em clique, vai pensar nessas coisas que está todo mundo pensando, que é a grande massa. Né? Hoje, a grande massa das empresas que estão sendo criadas dentro das universidades, e não desmerecendo, e eu acho que é um movimento extremamente saudável também, que as pessoas criem empresas dentro das universidades, mas elas estão sendo, talvez, antecipadas e não estão tendo a profundidade que a gente poderia ter, usando todo o conhecimento que é gerado dentro das universidades, principalmente dentro do mundo acadêmico. Então, para mim, esse é um dos principais pontos, sabe? É fazer com que as pessoas queiram fazer doutorado e vejam como a carreira acadêmica ela pode ser um trampolim para a iniciativa privada, sabe? Para o sucesso profissional, para fazer coisas que efetivamente gerem impacto. E para mim, esse é o primeira base, porque sem isso não tem o resto. Não adianta ter capital, não adianta a gente ter programas. E aí, num segundo nível que talvez ajudaria isso, é os programas que já existem, né? A gente precisa acelerar. Então, a gente tem o Sinapse Inovação, que foi criado aqui em Santa Catarina e foi replicado em vários outros estados, que é um dos programas que atraem a academia para tentar desenvolver projetos inovadores, e a gente precisa fomentar esse tipo de coisa. Lá em São Paulo tem um programa extremamente interessante que é o PIP, e que muitas empresas, eu tenho muitos amigos empreendedores que só viraram empreendedores por causa dessa oportunidade do PIP também. Então, acho que a gente precisa sacudir as universidades e começar pela base, mostrar para o cara da graduação que se ele, cara, faz teu mestrado, faz teu doutorado, aprende, desenvolve tecnologia, que o teu futuro, né, tu vai ter esse futuro também da Ferrari vermelha entrando no campus, né? Então, acho que talvez esse seria uma das principais bases, assim. Excelente. Quando a gente viveu exatamente esse desafio, tá? Eu concordo plenamente com o que você falou. Se a gente hoje abrir aqui na Universidade Federal um edital falando do seu pessoal, R$50 mil para quem tiver uma ideia de biotech legal, o pessoal não vai nem se inscrever. Vocês acreditam nisso? Porque muitas vezes o cientista não sabe que ele pode se tornar um empreendedor. Ele vê a palavra startup e ele acha que não é para ele. Então, uma das coisas que corrobora exatamente com o que você falou e que a gente resolveu fazer foi o seguinte, a gente falou, cara, em vez de ficar
ao invés de esperar desse cientista que ele acorde para o empreendedorismo, que ele aprenda a fazer um business plan, que ele aprenda a fazer o que tem que ser feito, a gente pensou, vamos fazer por ele. Por isso que eu acredito tanto no modelo Venture Builder, porque a gente cocria empresas com o cientista. Então, em vez de falar para ele o que fazer, a gente pega no braço e fala, olha, eu vou mergulhar na lama contigo, e ao longo do processo você vai aprender observando também. Né? E foca na ciência, faz o que sabe que você é brilhante e deixa o resto com a gente. Então, lá a gente acaba fazendo isso. E eu estou vendo a coisa tracionando. Uma das coisas que o Ademar e o resto do time aqui falou no painel anterior, que eu acho muito importante, é o poder do exemplo. Né? E você criar as primeiras biotechs que, de fato, atingem valuations internacionais, que, de fato, conseguem entregar uma solução disruptiva e revolucionária no mercado, para provar para a academia, para a Faria Lima, para o médico, para todo mundo, que é, sim, possível criar empresas e gerar muito valor para a sociedade e financeiro, para todo mundo que investiu no processo, é, sim, um excelente negócio. Então, a partir do momento que você cria os grandes exemplos, eu acho que isso puxa todo o ecossistema para acordar, que é exatamente o que eles falaram no caso da Ferrari. Né? Poxa, o que motivou o pessoal? Poxa, é um cara que fez, ele falou, vocês não querem, então fiquem para trás, eu vou fazer. E o resto, depois que ele conseguiu, vai falar, é verdade. Então, criar o exemplo tem um poder enorme, e a gente vê isso no esporte, a gente vê isso em vários outros setores. Né? Uma última pergunta, acho que tem que encerrar agora. Né? Uma última pergunta é, o que você diria para os médicos que pensam eventualmente em empreender, que estão despertando agora para isso? A gente sabe que tem poucos médicos aqui, mas espero que realmente nos próximos eventos tenham muito mais, porque eu acho que é assim que começa. A gente vai começar a ganhar velocidade dessa forma. Então, eu parabenizo o pessoal pelo evento. O que você diria para esse pessoal para incentivá-los a seguir esse caminho? Eu acho que a dificuldade do médico é muito parecido com a dificuldade de quem está dentro da academia, né? Porque a gente acaba tendo uma formação técnica muito sólida e eu acho que o potencial de empreender em coisas que efetivamente podem transformar a vida das pessoas, né, de forma real, como a gente consegue eventualmente dentro da área de biotecnologia, é que a gente pode atingir, se a gente pensa em gerar impacto, a gente pode gerar impactos muito maiores do que eventualmente tentar fazer um trabalho muito individualizado. Né? Então, eu acho que empreender não é só, e não é realmente, eu acho que move a maior parte dos empreendedores a questão do potencial financeiro. Né? Ele é um atrativo, com certeza, mas ele é um atrativo que gera muito risco, então ele só por si só não é o principal atrativo. Mas eu acho que é o poder que tu tem de impactar, né? Impactar a sociedade, impactar a vida das pessoas. E um dos motivos que me empreendeu, que me fez empreender, foi aquele gráfico que eu mostrei do número de doutores sendo formados nas universidades. Eu terminei meu doutorado com 15 artigos publicados, eu tinha uma carreira acadêmica bem promissora, e eu decidi empreender principalmente para tentar mudar um pouco essa trajetória. Eu vim de uma família humilde que sempre utilizou programas públicos de bolsa, de graduação, mestrado, doutorado para poder fazer a formação. E eu achei que uma das formas de eu dar retorno para a sociedade seria gerar não só conhecimento, mas tentar gerar mais capital para a sociedade, né? Gerar valor agregado. E eu acho que o médico, dentro da missão dele de salvar vidas, né, eu acho que tem que ter médicos, sim, que cuidem das pessoas lá na ponta, né, que cliniquem e tal. E tem pessoas que têm aptidão para isso, mas eu acho que pessoas que queiram desenvolver aptidões para gerar talvez impacto um pouco mais em escala, tem que pensar em empreender, porque talvez esse é um dos caminhos que a gente pode conseguir fazer isso, né? Tanto do ponto de vista de mudança da situação da saúde das pessoas, mas também do impacto que a gente traz, criando tecnologia no Brasil e exportando, e não mais só importando. Obrigado. Obrigado a todos pelo evento. Espero que tenham gostado. Também agradecemos ao Gabriel e ao Luiz Felipe.